Sou do interior de Mato Grosso e, para não envolver a certas pessoas nesse relato, não falarei o nome da cidade de onde aconteceu essa história. Meu nome é Rafaela. Aqui na cidade onde moro, há duas famílias muito poderosas, famílias que construíram uma casa de grande porte. Não conheço os fatos envolvendo essas duas famílias, apenas sei que vieram do Marrocos para o Brasil, fugindo de alguma guerra em seu país, e que eram extremamente ricos. Essa casa deve ter sido a mansão mais suntuosa e elegante da época, mas todas essas pessoas já faleceram há muitos anos, e a casa que um dia provavelmente foi linda e majestosa, hoje está em ruínas. Mas não sei o porquê, ela continua de pé, e os herdeiros, não sei por qual motivo, nunca a venderam, nem a reformaram. Tenho certeza que a propriedade deve valer alguns milhões e, pensando bem, com certeza tem muitos donos, o que para mim dificultaria a venda ou mesmo a reforma, penso eu. Como muitos da minha geração, tinha curiosidade por ela, além da sua beleza decadente e abandono. Nos fundos da casa, vocês podem não acreditar, há um cemitério de família, com muitas tumbas. O terreno fica no alto de uma colina e para chegar até lá, você precisa subir uma grande ladeira. Da rua de baixo, podemos ver a mansão e até o cemitério, com suas enormes estatuetas. O que nos deixava um misto de intrigados e fascinados. Estávamos eu e meus amigos entediados. A nossa única diversão na cidade naquele tempo, e isso foi nos anos 1982, era o cinema. E já tínhamos, eu e os amigos, visto o filme algumas vezes, pelo menos umas 4 vezes. Lembro bem, eu agia conforme o ator. O filme que estava em cartaz, me lembro bem. Na minha imaginação e extrema ingenuidade, pensei em usar um canivete velho do meu avô e uma lanterna também velha do meu pai. Ainda assim, com defeito, apagava o tempo inteiro. O filme era Rambo. Eu coloquei alguns doces, a lanterna e o canivete na mochila para explorar a mansão abandonada. O Zeque e o Rodrigo são dois dos meus melhores amigos e fizeram o mesmo. O Zeque não tinha um canivete, então optou por uma faca de cozinha. Pensando bem, acho que não temíamos os fantasmas, mas possivelmente invasores ou mendigos morando ou se escondendo no local. Queríamos nos proteger deles. E fomos os três. E chegando na casa, o portão de ferro era enorme com as iniciais das famílias de cada lado do portão. Um cadeado que indicava que estava fechado. Nesse instante, se tivéssemos ponderado só um pouco, não teríamos entrado naquela mansão em ruínas. Mas não foi o que fizemos. Pelo contrário, queríamos desvendar os segredos da casa abandonada. Mas o muro era alto. O Zeque teve a ideia de se curvar ao lado do muro e nos ajudar a subir. Eu coloquei o pé em suas mãos cruzadas e ele me impulsionou para cima. E consegui me agarrar, segurar e me sentei no muro e ajudei meus amigos a subirem e pulamos para dentro. Logo que entramos, vimos que tinha um jardim ao redor da casa, com muito mato e duas grandes árvores. Eu tive medo de ir no quintal ver o cemitério e não ficava tão perto da casa, mas lá estava ele, terrivelmente assustador, no fundo do que seria um quintal. Pelo menos 30 lápides, em algumas lápides cruzes e em outras estátuas. As lápides estavam muito velhas e eram muito sujas.
mas ainda muito ornamentadas. Se percebia que eram muito caras. Nem todos os túmulos tinham nome e a data de nascimento e óbito. Outras nem se dava para ver os epitáfios e as fotos. Não tinha como não ter medo daquele lugar. Éramos adolescentes fazendo algo curioso, mas ao mesmo tempo perigoso e proibido. À noite, num lugar esquecido por todos. Mesmo porque a nossa curiosidade sobre aquele lugar ultrapassava a razão e o bom senso. Eu queria profundamente sair de lá correndo, mas algo me chamou a atenção. Já nos limites do cemitério, quase colado ao muro, estava um túmulo de granito preto, com uma estátua cinza. O nome no epitáfio era de uma jovem que teve sua vida interrompida aos 15 anos de idade. A foto pregada em seu túmulo era enferrujada e as letras de seu nome quase todas apagadas. Na foto, ela usava laços de fita nos cabelos. E eu tropecei, quase caindo, quando vi que ele estava preso a uma corrente grossa que davam voltas sobre o túmulo. Mas um dos feixes tinha se rompido. Era muito enferrujado e gasto pelo tempo. E um calafrio percorreu a minha espinha. Os túmulos e o cemitério estavam abandonados, sem nenhuma manutenção. E antes que pudéssemos racionalizar que estava na hora de sair de lá o mais rápido possível, apontamos as lanternas para um túmulo marrom, onde mostrava uma foto gasta e velha de um senhor sisudo, com um ar de mal. E saímos de lá, correndo. E nos dirigimos à frente da casa, e a porta naturalmente estava trancada. A janela ao lado estava quebrada, e conseguimos entrar. Por dentro, estava bem melhor que por fora. O piso era de madeira e rangia a cada passo nosso. E em alguns pontos tinham buracos bem profundos, indicando um porão abaixo, acredito eu. Olhamos e vimos a escada para o primeiro andar. Não estava muito ruim, só um ou outro degrau quebrado. A sala era grande e do lado direito um quarto, e do lado esquerdo um outro cômodo. Atrás, no fundo da escada, vimos o que foi uma espaçosa cozinha um dia e subimos as escadas. O Zack ouviu um barulho parecido a um rádio quando você liga e tenta sintonizar ao longe, e eu senti o odor de charuto. Ficamos alertas, pois isso podia indicar algum invasor na casa. Na parte de cima, entramos numa sala que possivelmente era uma biblioteca, com imensas prateleiras e restos de livros, capas e folhas soltas, muitas folhas espalhadas pelo chão. O piso da parte de cima tinha melhor estado que o piso de baixo. Saímos de lá e atingimos o corredor com várias portas de um lado e de outro, que acreditamos fossem quartos. O Rodrigo sentiu novamente um odor de charuto, e eu também, mas vinha da biblioteca, de onde tínhamos acabado de sair. E ficamos lá parados, decidindo se íamos voltar lá para ver. Porém, cada vez que eu e os meus amigos íamos chegando mais perto da porta da biblioteca, alguma coisa estranha acontecia conosco. Um sopro de vento frio nos atravessava e desaparecia ao longo do corredor. Entretanto, não ventava nem tampouco haviam janelas naquela parte da casa. E todos nós, segurando nossas facas e tremendo de medo, segurando firmemente as lanternas voltadas na direção da porta. E fomos bem devagar.
Zeque ao meu lado e o Rodrigo um pouco mais atrás. O medo acelerava meu coração, a tal ponto que parecia saltar do peito. Eu suava nas mãos e no rosto. Tive que parar algumas vezes para me recompor antes de entrar. E pus o canivete mais à frente e a lanterna apontando para a sala. E entramos. Porém, não encontramos ninguém. Iluminamos cada ponto e não tinha nada de estranho lá. Só o cheiro de cigarro. Mas o odor estava muito forte. Era evidente que alguém tinha acabado de fumar ali. Eu me arrepiei toda e saímos o mais rápido que pudemos. Seguimos o corredor e entramos num quarto que com certeza era o de uma mulher, com papel de parede florido, penteadeira em ruínas e peças femininas, e eram muito antigas e velhas. Era um quarto muito grande, com muitos detalhes. Aquele quarto, mesmo em ruínas, era ainda muito bonito. Mas a sensação que eu senti naquele lugar foi assustador. Se eu já estava com medo e arrepiada, imagine a sensação de opressão causados por aquele lugar. E um frio congelante passou por meu corpo e senti uma queimação na minha perna e no meu braço. Pus a lanterna para iluminar o meu braço e tinham 2 marcas enormes, feito um arranhão que sangrava. Eu dei um grito e, num piscar de olhos, a porta se fechou atrás de nós. Uma batida tão forte que estremeceu o quarto inteiro. Ficamos lá os 3 gritando, tentando abri-la, e sentimos um perfume amadeirado, misturados a um odor de charuto. E nosso desespero foi tão grande que pusemos a porta com socos e chutes fortes abaixo. Tínhamos que fugir de lá urgentemente. Não sei como cheguei à sala principal, se eu pulei ou se eu corri. Saí levando tudo pelo caminho. E de lá de onde paramos até atingir a janela para sair, olhamos para trás e vimos um velho, que acredito ser o homem da foto no túmulo, segurando uma mulher jovem. Ele a abraçava, segurando com força, com firmeza. A mulher parecia enlouquecida e furiosa, tentando a todo custo se soltar. E me lembrei da foto no túmulo, com as correntes. Era aquela garota. Mas o homem estava firme. Tenho a certeza que aquela mulher queria nos ferir, mas o homem a controlava e saímos da casa, sem olhar para trás. Nem lembro como saltamos o muro. E nós 3 nunca mais chegamos nem perto daquela casa outra vez. Mesmo hoje, e olhem que já tenho mais de 50 anos, e aquela casa ainda consegue me assustar. Mas sobre o fantasma do velho, acredito que ele não deixou que a jovem mulher fantasma nos fizesse o mal. Ele nos protegeu dela. Suponho que era pai e filha, mas nunca procuramos descobrir. Agradeço por ler o meu relato.